Eita, Jesus voltar agora, vocês acreditam? A gente sabe que é no tempo dele quando ele quiser, mas eu tô com medo da agora tá tudo dando certo. Sabe? Vai se pegar mais uns 5 anos, quem sabe, né? Mas essas coisas acontecem, todas essas guerras, essas bolas de fogo. Parecia uma bola de fogo aí de frente de casa. Um dia desse que ninguém sabe o que é, diz que é sinalizador de barco naufragando, aí o povo procura saber, ninguém achou esse barco. Tô com na mão. E por mais que a gente sabe que é uma pessoa boa, a gente fica, não tenho certeza se vou pro céu, ué. Entendeu? A pessoa ir pro inferno é ué. Pra ir pro inferno é Fico pensando, ué. Eu não sei se esse vídeo do Carlinhos é algum tipo de deboche que ele está fazendo, né, se insinuando, ou se realmente é algo verídico, é algo que ele teme pelas situações que estamos vivendo hoje sobre a volta de Jesus. E eu queria refletir com vocês sobre as próprias palavras do Carlinhos. Primeiro, ele começa se expressando temendo a volta de Jesus, sabendo que ele pode voltar a qualquer momento. Colocando Jesus em segundo lugar, porque no momento que as coisas estão dando certo para ele. Por isso que a Bíblia vai dizer em Marcos 8,36 que o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua própria alma. Então, existem alguns pontos que você precisa analisar sobre o seu relacionamento com Jesus e a sua própria salvação. Primeiro, você não pode colocar Jesus em segundo lugar. Jesus tem que estar em primeiro lugar em todas as áreas da sua vida. Outra, não devemos temer a volta de Jesus. Devemos amar e desejar que Jesus volte para buscar a sua igreja. Se de alguma forma você coloca Jesus em segundo lugar e você não deseja que Jesus volte, é um grande ponto que você precisa analisar, que você precisa sim buscar a sua salvação e priorizar Jesus em primeiro lugar na sua vida. Porque eu questiono vocês, o que adianta eu ganhar todo o dinheiro do mundo? O que adianta eu viver de todos os prazeres do mundo? O que adianta, né, eu ter todo mundo na minha mão se eu não colocar Jesus em primeiro lugar e principalmente se Jesus voltar e eu ficar? O que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua própria alma? E o grande ponto é, se você sente dúvida sobre a sua salvação, busque a Jesus, entregue sua vida para Jesus enquanto há tempo. Pois em Efésios capítulo 2, versículo 8 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, e não por obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação ela não tem a ver com obras, né? Para que alguém realmente venha se gloriar diante de Deus. Imagina, chegar naquele dia, Deus, olha, eu ajudei fulano, beltrano, dei aquilo para fulano, dei aquilo para aquele também, olha, eu sou bom, viu? Sabemos que por natureza caída não temos nada de bom, que a única coisa boa que existe em nós é graça de Deus. Então não adianta eu ajudar o meu próximo esperando que isso seja uma barganha diante de Deus para que eu seja salvo. A salvação é graça de Deus por meio do sacrifício de Jesus, pagando pelos nossos pecados e por meio deles sendo justificados diante de Deus para a salvação. Então, quando reconhecemos Jesus como o único Senhor e Salvador, se arrependemos dos nossos pecados, aquilo que transgride a lei de Deus, porque Jesus mesmo diz que ele não veio abolir a lei, mas testificar da lei. E João 14:21, Jesus diz que aqueles que diz que me amam, seguem a minha lei, a minha vontade. Ou Lucas 9:23, que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Então, se o evangelho não leva você a ter uma transformação de vida, abandonando práticas cuja Bíblia diz que é pecado, você ainda não nasceu de novo. Em João capítulo 3, versículo 7, como Jesus disse a Nicodemos que tem que nascer de novo para entrar no reino de Deus, então você ainda precisa buscar a sua salvação. E realmente a gente está vivendo um tempo que há muitos sinais sobre a volta de Jesus. A Bíblia diz que haveriam guerras e rumores de guerras, haveriam doenças, pestes, e quando se falar de paz, aí viria o grande mal. Aí pensa junto comigo, o que a gente mais vê o que está acontecendo nesse mundo? Doenças, guerras, o amor de muitos esfriando, praticamente o evangelho se concretizando nos nossos dias antecedente à volta de Jesus. E não pense que a condenação não exista.
uma das coisas que mais Jesus falou foi sobre a condenação eterna. Então não pense, salvação deve ser a maior preocupação que você deva ter sobre a sua vida, sobre a sua intimidade com Jesus. O Lucas é bem capaz de ir pro céu. Você acredita? Mas é baitola, né? A Bíblia diz que baitola não vai pro céu. Quando a Bíblia diz que os efeminados não herdarão o reino de Deus, ela traz algumas qualificações de pecados, como adúlteros não herdarão também o reino de Deus, idólatras, como efeminados, como no grego, acernocoitai e malakoi, ativos e passivos. Então a ênfase do texto é como o pecado, o ato sexual, que isso é para todo mundo, independente da homoafetividade, heterossexuais que fazem sexo fora do contexto do casamento também é um pecado. Então, digamos que é um pouco similar. Mas também aqueles que deixam a sua natureza masculina para viver uma feminina. Então o texto traz essa evidência de pecado sexual, como ativos e passivos. Sim, realmente o pecado da homoafetividade em seu contexto sexual é um pecado. Então você se entender homossexual não é propriamente um pecado, mas cometer um ato sexual nessa condição sim é um pecado, porque o único ato sexual permissivo por Deus é no casamento monogâmico, homem e mulher. Então todo ato sexual fora desse contexto é um pecado e é condenável diante de Deus. Mas esse próprio texto afirma, Carlinhos, que houve pessoas que foram mudados dessas condições de pecado, como adúlteros, como idólatras e, consequentemente, afeminados. Então, houve pessoas que eram homossexuais e foram salvos pela graça de Deus. Então, a gente precisa entender um ponto. Quando a Bíblia diz que a homossexualidade é um pecado, é em seu contexto sexual. Mas todo aquele homossexual que clamar pelo nome de Jesus, que se arrepender dos seus pecados e buscar uma vida de santidade, este será salvo, porque Deus não faz acepção de pessoas. Então, claramente, qualquer homossexual que entregar sua vida para Jesus e viver uma vida para a glória de Deus, esse será salvo. Mas não teremos influência nenhuma sobre a salvação das pessoas, pois salvação é individual. Cada um de nós vamos prestar contas diante de Deus. E eu afirmo para você, Carlinhos, que realmente é necessário renunciar à homoafetividade para buscar a salvação. Eu vivi como homossexual por muitos anos, tive uma experiência com Jesus, não fui convencido pelas pessoas, mas sim pelo próprio Espírito Santo. Eu escutei a voz de Deus falar comigo que era necessário negar essa área da minha vida. Então, isso só afirma uma coisa: Deus sim tem graça por aqueles que são homossexuais, mas vão chamar todos ao arrependimento e negar a esse próprio desejo sexual, como qualquer outras pessoas da igreja. A nossa luta em relação a renunciar aos desejos da carne é a mesma luta do irmão da igreja que ainda não casou e precisa negar o seu desejo da carne e buscar uma vida de santidade, pois Hebreus 12:14 diz que segue a paz com todos, mas sem a santidade ao qual ninguém verá a Deus. E a santidade é você ser separado das coisas do mundo, e é você viver uma vida na ética, na moral da palavra de Deus. E isso implica na nossa vida sexual. E Deus só nos permite se relacionar sexualmente em um contexto de casamento entre homem e mulher, porque o casamento há um contexto sobre família e procriação. Então é um ato que gera vida, né? Então tem todo esse contexto para aqueles que são homossexuais e desejam buscar a Cristo. Então sim, Deus tem graça, Deus salva pessoas que são homossexuais, mas é necessário negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir a Cristo.